Oi, eu sou a Tatiana Azevedo. Sou Ronaldo Romão. Nós somos o canal Fitness and Tips. Simplificando o fitness para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre como escolher a sua atividade virtual para fazer em casa. Vamos lá. Bom, nós sentimos a necessidade de falar sobre esse assunto, porque nós estamos num momento em que as pessoas estão procurando muito atividade física. Acho ótimo, porque assim, a gente sabe que o melhor remédio é a atividade física, tá? Então, como estamos em casa, as pessoas estão ativando muito Instagram, Facebook, YouTube. plataformas de atividade física. Então, assim, por que essa necessidade de falar sobre esse assunto? Então, exatamente. Eu tenho muitos clientes, a Tatiana também, e eu tenho ouvido muitos relatos de clientes novos falando sobre lesões adquiridas em certos tipos de conteúdo virtual. Ou seja, nós estamos hoje com as academias fechadas, os clubes fechados, nós estamos até com algumas academias de condomínios também fechadas, até espaços em comum que você também não pode usar. Então, infelizmente, estamos restritos muito a ficar em casa. Então, as pessoas que gostam de fazer exercício e sentem essa necessidade vão procurar um conteúdo online para tentar suprir essa falta de exercício. E acabam se machucando. E eu tenho observado, e a Tati também, que tem muitos conteúdos que os professores não estão muito preocupados com as pessoas que estão do outro lado da telinha. Então, por isso que a gente teve essa necessidade de colocar esse vídeo em questão. Não estamos aqui para criticar ninguém e nem apontar dedos para ninguém. Nós estamos aqui para alertar vocês que gostam de atividade física a como que vocês vão descobrir, ou como que vocês vão ter algum tipo de critério para escolher essas lives. Bom, então vamos lá. A primeira coisa o que é complicado? É diferente de você ter uma aula com um professor virtual, ligar a sua câmera e o professor ficar te olhando e te corrigindo, tá? Então, assim, o professor tem que ser ótimo para ele observar os detalhes, um pé um pouco torto, o alinhamento, tudo. Então, assim, isso tá tranquilo, tá? Porque eu imagino que você tenha um bom professor do outro lado da tela e que ele esteja te corrigindo. Quando você abre uma live no Instagram e quando você pega um exercício numa plataforma, você está sozinho, a pessoa não está te corrigindo, provavelmente ela vai te dar alguns caminhos para chegar na postura correta, mas você tem que observar muito para que você não esteja, esse é o primeiro passo, fazendo a postura de uma maneira, né, que aquilo ali vá te lesionar. Quando o professor está do outro lado, ele vai lá e corrige. Olha, põe o pé mais assim, inclina um pouco mais o tronco, tal, um olhar no horizonte. Quando você está sozinho, então assim, procure, de repente coloca um espelho na sua frente para que você possa ver se está chegando aquela postura que o profissional está dando, tá? Um dos pontos que eu acho importante também, quando você for indicado por alguém para uma live, procure assistir um dia livre, sem fazer junto, para você ver, primeiro, se o professor está preocupado com a execução do movimento, se ele está explicando direito o movimento. Segundo, se ele dá opções para o mesmo movimento. Então, por exemplo, eu faço um agachamento com salto e, de repente, o professor fala, gente, quem não conseguir fazer esse agachamento com salto, faça o agachamento sem o salto. Porque você ainda não está preparado para aquele salto. Então, você consegue fazer, porque você tem os diferentes níveis de condicionamento físico. Então, esses tipos de profissionais é que vocês têm que dar mais crédito. Aquele que fica pulando, suando com você, nem sempre é o melhor caminho. Veja bem, eu reforço, eu não estou desfazendo de nenhum profissional. Não, pode ser que eu consiga, eu sou bem condicionada e eu consiga acompanhar aquela aula intensa. Mas o mais importante é o conteúdo que ele está passando para vocês, entendeu? Obviamente, foi o que a Tati falou, se ela consegue fazer atividade junto e passar isso que eu acabei de falar, as variações, a intensidade, como que se fala? As sugestões de treino com segurança, ok, tudo bem. Tá, mas eu tenho visto muita gente da aula meio que está mais preocupada em ficar bonita no filme
do que passar o conteúdo para o aluno. Porque às vezes você pode fazer, por exemplo, 10 burpees sossegado. Só que o aluno está do outro lado e nem sabe o que é burpee, entendeu? Que, aliás, pode vir a ser um exercício que pode te causar uma lesão, caso você faça ele de uma maneira errada. E são exercícios que exigem bastante técnica e autoconhecimento, não é assim? Autoconhecimento assim, é consciência corporal, a pessoa precisa entender o que ela está fazendo. Né? Porque você fala... Presta atenção, gente, ó, vamos se colocar numa situação prática. Se você ficar olhando para um ponto que você está vendo uma instrução e você não está se vendo, você vai tentar imitar, né? E se você não tiver uma consciência corporal decente, bem treinada, uma vivência, você vai imitar de qualquer jeito. Basta você ver você quer ver uma comparação legal? Faz um exercício físico qualquer e coloca uma criança junto. Ela vai ficar te imitando. Só que se você olhar ela fazendo, tá tudo torta, tá tudo errado. Mas ela vai achar que tá fazendo aquilo. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é tomar cuidado com a execução. E um bom professor, ele vai fazer um exercício não preocupado, como ele falou, em ficar bonito. Ele vai estar preocupado em explicar aquele exercício para você. Ele vai parar, e mesmo que você esteja no meio da execução, por exemplo, 10 burpees, ele vai ficar falando as coordenadas. Olha, o retorno da perna, tenta apoiar o pé inteiro no chão, na subida. Quando você descer, não deixa o quadril ultrapassar a linha do calcanhar, afundar, você faz um alinhamento de uma prancha, né? Todas as articulações alinhadas. Então, esse professor que estiver fazendo isso, mas não dá, dá. Tá? Ele consegue fazer a execução das coordenadas, sabe? Ficar dando alerta para que você não perca a execução correta, para que assim você não se machuque. Exatamente. Também que saiba das variações para quem não consegue, que dê alerta sobre para quem tem alguma restrição de movimentação articular, algum problema de coluna. É interessante que nós profissionais de educação física, nós estamos descobrindo esse meio virtual meio que à força, né? Nós nesse negócio de Covid, esse negócio de quarentena, enfim, tem muito profissional já utilizando a forma digital de se manter o sustento da família e de si próprio. Então, enfim, mas isso não exime o profissional de ser profissional, né? Não é só você passar exercício na telinha, você tem que ter um domínio do que você está fazendo e principalmente do conteúdo que você está passando. Então, assim, procurem verificar o conteúdo, a aula, isso que o Ronaldo falou, assista um dia, observe o que ele está passando, veja se ele está realmente preocupado em te mostrar qual é a execução correta, porque é muito importante. Tá? Uma pessoa que você vai ficar fazendo algumas vezes seguidas, a execução incorreta, provavelmente você vai acarretar alguma lesão, desequilíbrio muscular. Uma outra coisa, não existe milagre. Todo progresso em atividade física tem o começo, meio e o fim. Não existe 10 minutos você vai ficar com o abdômen trincado, 20 minutos bumbum você vai ficar com o bumbum na nuca. Em 10 não minutos, caiam nessa falácia. Isso daí não existe. Toda musculatura precisa passar por um processo de adaptação, seja em qualquer nível de condicionamento físico. A Tatiana, que é super condicionada, ou eu, que a gente treina direto, tem certos momentos que você tem que se adaptar também. Ela vai fazer, que nem ela fez um treino que ela me comentou hoje, que ela fez bike com burpee, com não sei o que, ela ficou toda... eu fiz, não, foi hoje, é importante falar que foi há uns 2 dias, eu tava pedalando, achei que tava sem graça, e eu comecei a fazer uns pliométricos, prancha, e eu fiz o burpee, que fazia muito tempo que eu não fazia. E quando o meu corpo foi esfriando, e você tem a certeza que eu fiz a execução correta, melhor do que uma pessoa que não está acostumada, eu senti como é que eu posso dizer? A minha lombar estava com uma tensão. E eu sou uma pessoa forte. Então, imagina se você for no embalo do professor ali, ficar fazendo... Nós estamos falando do burpee, porque o burpee é um movimento muito completo, né? E muito complexo. Sim. Então, eu senti sim. Então, assim, se fosse uma pessoa, você vai no embalo porque você tá quente, você vai no embalo porque você vê que tem não sei quantas pessoas naquela live, o professor ali te puxando, e você pode depois, sim, não estar legal. Lembra um vídeo que nós editamos aqui, que a gente colocou, que a gente falou do CrossFit? Mas não do CrossFit enquanto atividade, não é isso. Eu tô falando enquanto a motivação do grupo. Lembra disso? Só vai, você consegue, vamos, não sei o que, Você quer estar ali junto com todo mundo no Zoom, ou mesmo você assistindo sozinho, você quer cumprir aquele objetivo que o professor está te pedindo, só que se você não tiver um acompanhamento adequado, você vai se machucar. Isso é fato.
ok? Não, ele me lembrou, quando eu dava aula na Fórmula, eu ficava esperando, acabava de dar aula, eu ficava esperando para fazer a aula da Fabi, que era a aula de esteira. E aí eu tava lá, por que que eu esperava para fazer aula de esteira se eu sou uma profissional? Porque tinha o grupo. E aí tinha uma garota na minha frente que ela corria muito. E aí eu olhava para ela e falava assim, não, se ela tá fazendo nessa velocidade, eu também vou fazer nessa velocidade. Então ela me estimulava a fazer aquilo. Só que ela era um pouco mais alta do que eu e magrinha. Então, assim, eu não conseguia alcançar a velocidade dela. Por mais que eu olhasse, até com inveja, né? E falou, não, eu vou fazer melhor. Eu sabia que eu não podia fazer mais porque eu sou baixinha, eu tenho perna curta, eu sou mais pesada, entendeu? Do que ela. Então, assim, eu sempre me controlava. Mas essa coisa do grupo é sensacional. Porque eu corria muito mais com o grupo do que sozinha. Mas eu sempre observava que eu falava, não, peraí, ela foi, sei lá, a 13 por hora nesse período de tempo que a gente vai fazer e eu não consigo. Então eu diminuía. Sim. Então, assim, você tem que ser muito inteligente para observar isso. Exatamente. Então procurem conteúdos com mais segurança, principalmente. Observem as aulas com mais cautela. Coloquem as dúvidas ali ao vivo, né? Interajam com o profissional para, tipo, até de repente dar um toque para ele. Você está até ajudando o profissional a melhorar a qualidade do serviço dele. Perguntem, Então, questionem, questionem, fala, olha, exatamente, posso fazer isso? Ele vai estar ali fazendo, aí ele vem, olhou na tela, fala, olha, tem uma alternativa para esse exercício, eu não consigo executar esse exercício, Exatamente. tem um exercício, entendeu? Alternativa, e ele vai te passar. Exatamente. Então, assim, gente, mantenham-se se exercitando, isso é muito importante. Só que tenham cautela na escolha dos profissionais que vão acompanhar vocês ou no que vocês vão escolher para treinar em casa. Isso. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Deixem seu like, ative o sininho, se inscrevam no canal. Indiquem o canal para amigos. Passem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que as pessoas possam ter informação sobre atividade física e saúde e resolver algumas dúvidas. Beijo, gente! Nossa.